Bom dia, meninas. Quanto tempo, não? Então, vamos continuar os nossos estudos que está quase para terminar. Vai ficar com resquício de saudade. Eu, sinceramente, eu vou rever esse curso sozinha, mas eu vou fazer em um dia, porque eu estudo muito rápido, gente. Eu sou uma pessoa que eu como livro. Então, e a gente vai depois abrir para a gente discutir sobre o que vocês acharam do curso, o que vocês gostaram. Se puderem participar, seria bom. Se não, tudo bem. A gente continua e a gente vai para o próximo livro. A gente vai fazer a escolha aqui do tema que nós vamos estudar, tá? Eu vou escolher. Eu sugiro um sobre nós, mulheres, sobre a nossa vida, como a gente deve enfrentar cada momento, o casamento, esse negócio todo. Mas aí eu vou falar para vocês os títulos, tá? Vamos lá. Então, a gente continua do capítulo 3, tá? O poder na oração. Então, vamos ler o Salmo 107, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Você já rendeu graças ao Senhor hoje? Você rende graças ao Senhor durante o dia da sua vida? Você sabe o que é render graças? É dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu acordei. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda me dá saúde para poder viver esse dia. E, Senhor, que eu possa glorificar-te nas minhas ações, no meu acordar, no meu andar, no meu falar, no meu viver, no meu dia a dia. Irmãs e irmãos, né? Porque esse áudio vai para outras pessoas também. Os dias são maus. Você liga os filmes, todos os filmes estão querendo enganar os cristãos, sabe? Tirar a fé do homem cristão, da mulher cristã, das crianças. Você olha para ir para fora, você ouve uma música aí de fora, das pessoas que não conhecem a Cristo, e até aquelas que nunca ouviram falar ou conhecem pelo que ouviu, odeiam a Cristo de uma forma que, como se Cristo tivesse feito mal para alguém. Você vê aí os portas dos fundos, né? Fazendo uma vergonha para Deus. E sempre vai ser assim, gente, porque a Bíblia diz que no final dos tempos viriam pessoas perversas, pessoas mesmo que odiariam o cristianismo e tudo, todos aqueles que seguiriam a Cristo, né? E não só isso, como dar uma série de qualificações para o mundo que vai ficar cada vez pior, cada vez mais fingido, só com interesse financeiro em dinheiro, serão totalmente sem afeição. Então, esse salmo fala de render graça. Por que devemos dar graças a Deus? Primeiro porque ele é Deus, né? Mas de acordo aqui com esse Salmo 107:1, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque ele é o único que é bom verdadeiramente conosco. As pessoas querem se fazer de boas, mas elas não podem ser. Nós podemos, no mínimo, ser como o Senhor foi, pedir a graça dele, suplicar que ele tenha misericórdia da gente e que a gente seja agradável como ele, porque sem ele nós não sabemos fazer o bem. Então, por que devemos dar graça a Deus? Porque ele é bom e ele é misericordioso e dura para sempre a misericórdia dele para quem se submete a ele. Então vamos para a questão número 2. Que tipo de oração é ensinado em Salmo 113, 1:3? Vamos ouvir que tipo de oração nós estamos estudando poder na oração. Então a gente deve dar graça porque ele é bom e misericordioso. E que tipo de oração é ensinada no Salmo 113, 1:3? Aleluia! Louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao acaso. O ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é essa oração que é ensinada aqui? Bendizer o nome de Deus, né? A gente tem que tirar um momento para a gente falar, Senhor, obrigado pela tua beleza, pela tua grandeza, pelo teu reino sobre nós, porque o Senhor nos atingiu. Obrigado pelo, pelo Senhor ser bom, tão único, bom, verdadeiro e justo. Obrigado pelo Senhor ser nossa luz.
Santo seja o teu nome, santificado sempre seja o teu nome. Que a tua santidade, Senhor, possa pairar sobre nós e nos fazer ser santos como o Senhor, que nós possamos nos achegar ao Senhor, à beleza da tua santidade, da tua majestade, da tua grandeza, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar os nossos erros e pecados e a gente possa abrir nossas bocas. E em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos erros e nos santifica, para que a gente possa te glorificar, Senhor, e exaltar o Senhor como o Senhor merece, que a gente possa, Senhor, ser como te agrada, servos teus, Senhor, e louvar o teu nome, bendizer o teu nome, com bocas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, Senhor, porque o Senhor é bom e odeia a iniquidade, Senhor. Senhor, lembra de todas essas meninas aqui desse grupo, lembra do nossas famílias, da nossa casa, converte toda a nossa família, Senhor, toda a nossa parentela, Senhor, age com teu poder e tua glória, Senhor, e atinge as nossas igrejas também, em nome de Jesus, amém. Então, olha, essa oração aí ensina a gente a bendizer o Senhor, né? Então a gente deve saber por que a gente deve louvar o Senhor, por que a gente deve orar a Ele e o que é ensinado sobre um tipo de oração, a oração do louvor, né? De dar graças ao Senhor. Vamos para outra. O que Jesus ensinou sobre Deus em Mateus 7, 9 e 11? Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, olha aí, ele está nos dizendo que Deus atende as nossas orações se forem boas aos olhos dele, não aos nossos olhos, que existem muitos pedidos que nós fazemos que para a gente parece ser bom, mas Deus sabe que vai fazer-nos mal. Então a gente sempre ora e pede para que Deus faça a vontade dele. Continuando, pergunta 4. O que Jesus ensinou sobre a oração em Mateus 18, 19? Em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. O que ele diz aqui? Que quando em oração, dois de nós concordarmos a respeito de uma coisa na terra, isso nos será concedido. Engraçado que eu ouvi falsos cristãos dizerem que iam concordar a respeito de uma pessoa, de expulsá-la da igreja. Gente, você acha que Deus ensinou a gente a respeito de alguma coisa como se fosse macumba, que pratica o mal contra o outro, que deseja o mal contra uma pessoa? Você tem certeza disso? Não, a gente tem que orar e concordar a respeito dos caráteres que Deus nos requer, que são as coisas, pedir a Deus que converta aquelas pessoas, não expulsá-las da igreja, não expulsá-las da presença de Deus, nem sei lá que mais, né? Então a gente sempre deve concordar para as coisas que a Bíblia nos ensina, para o que Deus nos ensinou, e Deus é amor, Deus é justiça também. Mas se a gente deve orar e concordar, Deus irá ouvir, mas nunca desejando mal para ninguém, porque a palavra de Deus não nos ensina isso a nenhum momento. Então, infelizmente, existem pessoas até que se chamam presbíteros, sei lá que mais o que eles utilizam a palavra de Deus como forma de amedrontar as pessoas ou pessoas de alto escalão da igreja. Isso está errado, gente. Isso, infelizmente, essas pessoas que, mesmo tendo cargos, não todas, claro que tem pessoas que são realmente piedosas e sabem utilizar a palavra de maneira que agrada ao Senhor. Mas isso não é uma ação que agrada a Deus, né? Então, quando a gente pedir, a gente não deve pedir mal, a gente deve pedir bem, bem de acordo com o que Deus fala que é o bom, que é o bem. Então, que ele ouve. Então, ele diz aqui que quando nós oramos e concordamos, o Senhor nos concede. Então, a partir de hoje, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um momento de oração aqui no grupo e é, vamos orar
por várias coisas. E no final, as pessoas digam amém, no sentido de que nesse amém você fala no seu espírito que você está concordando com o que nós estamos pedindo, para que Deus ouça a nossa oração, porque Deus é fiel e justo, ele ouve a oração. Principalmente aí, olha, quando dois ou mais concordarem. Então, olha o poder da oração. Se duas pessoas concordarem, lógico que Deus nunca vai concordar para o mal. Então, pare de orar para o mal. Primeiro que homens e mulheres de Deus não oram para o mal, tá? Oram para o bem, e o bem é a palavra de Deus, é tudo que a palavra de Deus nos ensina. Então, vamos lá. De que maneira Jesus demonstrou submissão ao Pai em Mateus 26:39? Como registra o trecho da sua oração na noite antes da sua crucificação? Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Como a gente viu a submissão de Jesus nessa oração, antes da sua crucificação? Ele, mesmo não querendo, ele queria que passasse o cálice dele, mas ele preferiu fazer a vontade do Senhor. Porque ele não só se prostrou diante do seu Deus, do nosso Deus Pai, do seu Pai, como ele deixou ele se entregou de corpo e alma à vontade de Deus. Nós devemos fazer a mesma coisa. Em Marcos 1:35, que horas do dia Jesus orava? Vamos ver? Marcos 1:35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ele orava. Que horas ele orava? De madrugada. E aonde? No lugar deserto. Significa que a gente tem que subir monte, subir montanha para orar? Não, isso aqui ele está dando a entender que é um momento entre ele e Deus. É um momento sozinho, é um momento em que ele está se achegando a Deus, né? Cada um tem o seu horário melhor para falar com Deus, mas é um horário onde um local onde as pessoas não vão lhe atrapalhar, tá? Então não é nada disso que a gente vê em seitas dizendo que tem que subir monte, que tem que fazer isso, porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores não estarão nem ali e nem aqui, são aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade, tá? Vamos para a próxima. O que Jesus desejava para seus discípulos de acordo com Lucas 18:1? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que ele desejava? Que a gente sempre ore e não esmoreça. O que é esmorecer? É esfriar, não acreditar mais. Porque Deus não atendeu, não vou mais orar. Ele diz que a gente deve sempre orar. Isso é uma lição para nós. Nunca deixar de ter a mesma fé. Pedir a Deus, se a gente sentir que perdeu a fé, pede de volta essa fé, porque Ele renova a nossa fé. Ele renova a nossa vontade de orar. Ele renova tudo em nós. O dia a dia é uma luta constante contra Cristo. Não é só o mundo que luta contra Cristo, a nossa própria carne está lutando contra Cristo, contra as coisas de Deus, porque ela é do mundo, ela é pecaminosa. Deus ainda não restaurou nosso corpo como Ele irá restaurar. Em Lucas 12, qual foi a atitude correta que devemos ter ao orar, de acordo com Jesus? Propôs também uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem injusto e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubador, justo e adúltero, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que Jesus nos ensina aí? Sermos humildes diante de Deus e de qualquer pessoa. Para Deus, sempre humilde para Deus, não para homens, para Deus. Porque é Deus quem nos exalta. Deus é quem aceita nossas orações. Quantas pessoas, por ter muito conhecimento, ou porque se acharem mais antiga na igreja, ou porque tem título, o posto acima do outro, ele ora igualzinho esse fariseu.
Ele considera que o que ele tem, o que ele é, os seus títulos, sei lá que mais o que, por isso ele é melhor que alguém. Gente, o publicano, ele foi totalmente humilde. Quem de nós pode se exaltar diante da glória de Deus? Ninguém. Se quem nos justifica é o Senhor Jesus. Então nós devemos nos humilhar diante do nosso Deus bom. Porque Ele é bom e conhece não uma humilhação falsa, fingida, uma humilhação verdadeira. Ninguém é nada, gente. Todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor. Até o mais sábio do mais burro, até o mais rico do mais pobre. O que Jesus ensinou sobre a oração em João 16, 24? Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Ele está nos ensinando a pedir em nome do Senhor. Claro que a gente tem que aprender a pedir em nome de Jesus a Deus Pai, que o Espírito Santo nos ensine a orar, nos ensine a agradá-lo, nos ensine a ser como Ele, nos ensine a falar. Nós somos igual bebê e a gente não sabe nem falar. A diferença é que nós somos pecadores, mais pecadores ainda porque nós conhecemos o mal. Então, Ele está nos ensinando a pedirmos em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, para que a nossa alegria seja completa. Então, antes de terminar isso aqui, nós vamos fazer uma oração juntas, para que o Senhor atenda a nossa oração. E eu peço que todo mundo que concorda diga amém. Pelo menos manda aquela mãozinha de amém, tá bom? Em João 17, 24, o que foi que Jesus pediu em favor de seus discípulos? Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Qual é o pedido que Jesus faz em favor aos discípulos? E a gente deve fazer em favor aos nossos irmãos, nossos conhecidos, nossos parentes. Qual é? Para que o Senhor converta todos nós. Para que onde esteja Jesus lá no céu, nós estejamos, nem que seja em espírito com o Senhor, dentro da igreja, de uma igreja, procurar uma igreja saudável. Porque está cheio de, infelizmente, de seitas malucas, que Jesus avisou que viriam falsos profetas, falsas pessoas usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro, para enganar muitos. E muitas pessoas hoje nós vemos estão enganadas em falsas igrejas, em seitas, em religiões que pouco ensinam a palavra de Deus. Ou pessoas que somente querem enriquecer e se enriquecer através da fé alheia. Gente, o mundo é mau, o mundo está mau e vai ficar pior. Tá? Então ele diz, olha, ele quer que onde esteja ele, esteja os discípulos dele com ele. E onde é que hoje a gente pode estar com o Senhor? Nenhuma igreja correta, uma igreja que busque realmente servir de verdade ao Senhor, em espírito e verdade. Porque Deus amou Jesus antes da fundação do mundo. E ele nos amou, e Jesus nos amou primeiro. Em Atos 12:5, como os crentes oravam quando Pedro foi levado para a cadeia? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja deve orar incessantemente por todos os cristãos da igreja. É a primeira oração depois de nossa família. Nós devemos orar por nossa família, nossa parentela, nossos irmãos. E a primeira oração depois da nossa família é pela igreja, pelas igrejas cristãs para no mundo. Até essa, coitada, que apostataram da fé, já nem sabe quem é Jesus, não sabe mais que Jesus é o próprio Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que fala tanto, ora tanto, naquele, né, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele não sabe que Jesus é Deus também, é o próprio Deus separado do Deus Pai e ao mesmo tempo um. Então, a gente tem que orar incessantemente, principalmente pelos que sofrem em nossas igrejas, pelos líderes, pelos homens de Deus, pelos pastores que estão na frente do trabalho, gente, e por todos nós. Sempre orem, sabe? Fale às meninas do Zap, orem pelas meninas do Zap, orem pelos irmãos da igreja, pela nossa parentela, pelos nossos filhos, porque, gente, e vai ficar pior, os dias são maus, tá? Vamos lá.
Atos 16, 25, o que fazia Paulo e Silas depois de serem presos e espancados em Filipos? Eles foram presos por amor a Jesus, eles foram espancados porque eles amavam a Cristo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles oravam, eles cantavam louvor, mesmo depois de terem sido agredidos por causa do nome de Cristo. Gente, era assim que era a igreja antigamente. A igreja antiga apanhava por causa de Cristo. A igreja antiga sofria chicotadas, injustiças por causa de Cristo. A igreja antiga não podia nem ler, nem tinha a Bíblia completa escrita, porque quem foi que foi deixando esses escritos foi os apóstolos. E depois foi sendo juntada. A igreja antiga, ela não tinha quase nada que a gente tem. E mesmo assim, olha como eles andavam, orando, cantando, felizes da vida por crer em Cristo Jesus. Hoje tem gente que tem vergonha de Cristo. Hoje tem gente que assiste Porta do Fundo, que odeia Cristo. Você não vê que o mundo odeia Cristo? O mundo sempre odiou. Que mundo? O mundo dos cachorros, dos animais, dos bichos? Não, esse mundo é bom, que Jesus criou. Só que foi contaminado pelo nosso pecado também. Ele está se referindo ao mundo desse inferno, desses seres humanos que odeiam a Deus, odeiam a Cristo e querem colocar toda a sua raiva nos cristãos. Por quê? Só porque nós servimos a Cristo, não é por nada mais, gente. Os cristãos antigos apanhavam por amar a Cristo, apanhavam por querer fazer o bem. E mesmo assim ele estava ali em cadeias, orando, suplicando e cantando louvores a Deus. E hoje a gente tem igreja, malmente se vai a uma igreja cristã. Malmente se valoriza a liberdade que nós temos. Lembrando que outrora, locais que foram cristãos, como o norte da África, hoje são muçulmanos, estão lá acorrentados, proibidos de ouvir o nome de Cristo. Os países que não valorizarem o seu Deus, Cristo, logo serão escravos de outros deuses e serão obrigados a prestar culto a Deus que desconhecidos, porque não valorizaram o seu Deus que lhe dá a liberdade, que é Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Aí, não quer o Deus verdadeiro? Deus vai colocar Pedro, Deus falso, sobre a costa de quem não quer servir em liberdade ao Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo ensina sobre oração em Efésios 6,18? Vamos ver? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também ensina perseverar, oração, vigiar, a súplica pelos santos, pelas igrejas cristãs verdadeiras que ainda restam, né? Porque elas todas estão sendo tomadas por gaysismo, por tudo quanto é coisa, por pecados desenfreados, por adultérios, por pessoas que não têm mínimo piedade no coração, ensina as pessoas a agirem totalmente profanas, praticarem orgias, praticarem todos os pecados e ainda assim querer estar liderando uma igreja, sabe? Que na verdade isso não é igreja, isso é sinagoga de Satanás, infelizmente. Vamos agora a Hebreus 13:15. Que tipo de oração é ensinada em Hebreus 13:15? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o que está ensinando aí? Que a gente sempre ofereça, por meio de Jesus, sacrifício de louvor, louvar a Deus com canções, com louvores, pedindo primeiro perdão dos nossos pecados em nome de Jesus e abrindo nossos lábios para confessar o nome de Jesus Cristo, nosso Deus, único Deus soberano da terra. Qual a atitude errada a orar é combatida em Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ele está dizendo que nós não devemos pedir coisas erradas, coisas só para a gente ficar esbanjando em prazer, praticando luxúria, exibicionismo, tudo quanto é pedido mal. Então Deus não atende mal a oração que a gente faz.
Quais as características da oração eficiente são ensinadas em 1 Pedro 4,7? Vamos ver o que é uma oração eficiente. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, ele diz o quê? Que nós devemos ser eficientes na nossa oração e saber o que orar, pelo que pedir, sermos criteriosos e sóbrios no que pedimos, porque a gente já sabe que Deus não vai realizar os nossos maus pedidos. Não adianta fazer mau pedido que Deus não vai fazer, tá? Então a gente tem que saber orar, principalmente os dias findando. Nós temos que pedir dias tranquilos para nossa igreja, tá? Porque uma vez que entre políticos demoniados aí, eles passarão a perseguir a igreja, como você já está vendo a perseguição. Escolas sendo cheias de promiscuidade, ensinando para as crianças e adolescentes promiscuidade, faculdades tomadas por promiscuidade, até, infelizmente, seitas então nem se fala, mas até a igreja a gente tem que cuidar, porque elas estão quase se amaziando com o mundo. E a nossa luta aqui na Terra sempre será uma batalha, gente, contra os espíritos imundos e hostes infernais. Vamos lá. Vamos ver algumas passagens, você vai ouvir e depois você vai escrever no seu caderninho da maneira que você mesmo interpretou e entendeu, tá? Claro, levando sempre em conta o contexto geral da Bíblia. É invencionice, é o que você vai escrever com as suas próprias palavras o que você entendeu. Sobre oração pessoal a Deus. Salmo 31:3. Depois você escreve: Eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a vida para que não descesse à sepultura. Preservaste, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. O que você entendeu aí? Escreva aí no seu caderninho que você entendeu. Como Deus cuida de nós, né? Agora, Salmo 51, 10, 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses de tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O que você entendeu? Escreva aí no seu caderninho, né? A gente deve pedir para que Deus renove em nós um espírito puro, um espírito com fé, um espírito que o agrade, não que ele não nos rejeite e que sempre a gente tenha a alegria da salvação dele em nós. Salmo 61, 3, 5. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Olha, o que você entendeu aí? Escreva aí, né? Que Jesus é o nosso refúgio, ele nos esconde nas suas asas, ele nos abriga, ele nos faz invisível aos olhos dos nossos inimigos que querem nos atacar. Ele ouve nossos votos, né? E nos dá por herança, abençoa aqueles que o temem o seu nome. Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então aqui, o que você entendeu? Que Deus odeia o mal. Que nós devemos nos afastar de tudo e todos que são maus, que praticam a iniquidade, desde os nossos pensamentos, ações e vida, gente. E Salmo 145, 1, 3. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo e sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todo e sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Então, olha aí, o que está falando nesse último salmo? Sobre a grandeza do Senhor, né?
que Ele é o único digno de ser louvado. Nós temos que bendizer o Senhor e louvá-lo por toda a sua majestade. Qual dia? Um dia só? Nós temos que exaltá-lo, o nosso Deus e Rei. Quando? Todo sempre, todo momento e todo sempre. Então, aqui nós encerramos o capítulo 3. Falta o 4 e o 5. Mais tarde nós voltamos. Um Feliz Natal, somente se for por e para Cristo Jesus. Amém. Jingle Bell. Opa, vamos continuar o capítulo 4. Falta só mais um, meninas, e a gente termina o nosso curso de discipulado. Vamos fazer uma revisão depois, ao final. E aquelas que quiserem contribuir com alguma coisa, se aprenderam ou não. Aquelas que não aprenderam, ainda tem chance de refazer. Só voltar em cima do início, quando vocês entraram, que tem todo o curso aí. Aquelas que fizeram, quiserem dar alguma contribuição, muito bem. Quem não quiser falar nada, também muito bem. Porque nós estamos nessa terra para servir a Cristo, independente se as pessoas nos respondem ou não. Nós precisamos servir a todo momento ao Senhor Jesus. Vamos continuar? Então agora nós vamos falar do capítulo 4, que se chama A Contribuição da Bíblia. Como pessoas que devem prestar contas a Deus, devemos usar de modo responsável os recursos que o Senhor nos confia. Todas nós, meninas, ou outras pessoas que estejam ouvindo, Deus deu a cada uma de nós muitos talentos. Mesmo que seja apenas um talento, esse talento ele deve ser entregue de volta a Deus. Tem umas que cantam bem, compõem bem, outras sabem servir muito bem a mesa de Cristo, outras sabem fazer aquela limpeza maravilhosa, outras sabem ensinar as outras, falar do Evangelho, outras têm paciência e carinho em receber aquelas novas convertidas, cada um tem seu talento. E tudo que Deus nos dá, gente, nós prestaremos contas ao Senhor, tá? Então, vamos ler em Deuteronômio 8, 17 e 18. Qual o modo natural de vermos nossos bens? Vamos ver? Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquirir essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sobre juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, como a gente deve ver todos os bens e talentos e todas as coisas boas que nos vêm nessa vida? A gente deve ver como se nós fôssemos os maiorais, os melhores, orgulhosos e prepotentes, achando que nós mesmos que conseguimos. Embora a gente tenha estudado, Deus nos deu a inteligência, a sabedoria e a saúde para conseguir as coisas. Basta Deus tocar num fio de cabelo nosso que a gente pode ser exterminado nesse exato momento. Então aqui diz que a gente não tem que colocar no nosso coração que a gente conseguiu as coisas por nós mesmos, mas foi Deus que nos deu força para a gente conseguir todas as coisas e nos deu com ela não apenas a nossa saúde e a nossa vida, mas toda a inteligência e todos os talentos que nós temos e recursos que Ele nos confia nesta terra. Então, cuidado para que o orgulho não entre no seu coração e nosso coração e a gente acabe pensando que tudo que nós temos foi nossa força que nos deu. Mas pensemos sempre que é do Senhor. Antes nos lembraremos do Senhor, porque é Ele que nos deu força para adquirirmos tudo que nós temos. E se bendito é o nome do Senhor Jesus, Ele nos dá e Ele nos tira. Tá? Vamos lá. De onde provém a capacidade de produzir riqueza? Vamos ler no verso 18. Para confirmar, lembrar o Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. De onde vem a capacidade de produzir riqueza? Da força que Deus nos dá.
É Ele que nos dá a força para conseguirmos tudo o que a gente conseguiu até hoje e o que a gente vai conseguir no futuro. E isso foi promessa que ele fez aos nossos pais. Que pais? Desde Abraão, Isaac e Jacó, os pais na fé, tá? Outra pergunta. O que podemos fazer com os nossos bens de acordo com Provérbios 3:9? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, de toda a tua renda. Então nós devemos fazer o quê? Honrar o Senhor com as nossas rendas, com as primícias de nossas rendas, com aquilo que nós ganhamos, né? Vamos continuar? Segundo o que Jesus ensinou, quem deve ficar sabendo a respeito das nossas ofertas? Vamos ver em Mateus 6, 2, 4. Quando, pois, deres esmolas, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, o que ele diz? Para a gente dar em oculto, em silêncio, para que somente Deus saiba. E ele assim vê que nós queremos o agradar, não receber elogio de homens, de pessoas. Muita gente aí ajuda os outros, mas para parecer bonzinho diante das pessoas e receber aplauso. Essas pessoas nada receberão do Senhor, porque já receberam a sua recompensa, que é a vanglória dos homens. Em Mateus 6, 19 e 21, qual tipo de riqueza deveríamos procurar? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então nós devemos acumular tesouros no céu e não aqui. Tudo aqui que nós temos nessa terra terá um fim, ou será roubado, ou será perdido. Porque que onde está o teu coração, aí estará também onde estará o teu tesouro, aí estará teu coração. Qual a importância desse verso? Porque ele mostra se realmente nós amamos a Deus ou se nós amamos ao dinheiro e a riqueza, né? Então, se a gente, às vezes, a maioria das pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus, né? Servir a Deus também se torna para elas um pretexto de conseguir mais dinheiro e mais riqueza nessa terra. Isso não significa que Deus não possa nos abençoar financeiramente, mas o nosso coração não deve estar no dinheiro que nós temos, mas apenas em Jesus Cristo. E sempre isso também foi um tipo de tentação ao ser humano. Nós devemos orar todas as noites antes de dormir para pedir ao Senhor que a gente jamais tenha um coração dado a outra coisa, nem riqueza, nem a outra coisa que não seja o Senhor, para que a gente não acabe, nós não, acaba, não acabemos, acabemos nos perdendo em milhões de outros ídolos, ao invés de termos apenas o Senhor Deus como dono do nosso coração. Vamos a Mateus 6, 31, 33. Porque não devemos nos preocupar com o alimento e com o que nos vestir. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui nós vemos que Deus sabe o que a gente precisa. Claro que nós temos que pedir sim, porque Deus gosta de ouvir nossa oração. É uma maneira que nós nos sujeitamos e nos rendemos aos seus
braços, ao seu senhorio. Mas ele sabe todas as coisas que nós necessitamos e tudo que nós estamos pedindo. E existe sempre algum ensinamento que ele está nos querendo dar com tudo aquilo que nós passamos. Então, qual deve ser nossa principal preocupação? É com coisas ou com o reino do Senhor? Com a sua justiça e as coisas que ele nos ensinou? Aqui na sua palavra diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, a bondade, o que é correto, viver uma vida digna diante de Deus, procurar organizar colocar em dia a nossa vida, tanto com o próximo, tanto com a igreja, tanto com a sociedade, como com nós mesmos, com a nossa família, porque para Deus o mais importante é a gente agir conforme a sua palavra e buscar primeiro fazer a vontade dele. E ele vai acrescentar as outras coisas. Então, vamos para Mateus 19, 21. As palavras finais de Jesus para o moço rico, vamos ler e a gente vai ver o que o moço respondeu. Jesus queria que ele fosse rico ou pobre? E o que Jesus disse a respeito disso? E por que você acha que o que Jesus disse aí em Mateus 19, 21 é verdade? Vamos ler. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se por ser dono de muitas riquezas, muitas propriedades. Então, é aquela parábola em que o jovem, ele pede para seguir Jesus. Jesus manda ele vender tudo aquilo que ele tinha e dar aos pobres e seguir Jesus. Mas ele se entristeceu. Por quê? Porque ele tinha amor às riquezas dele. Ele foi convidado pelo próprio Senhor Jesus para servi-lo, mas ele tinha mais amor à riqueza do que amor ao próprio Deus, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, o coração dele estava ligado às riquezas que ele tinha. E como ele era dono de muitas coisas, ele se retirou triste, porque não o coração dele e as ações deles atestaram que ele amava mais as riquezas do que a Deus. Por isso ele não conseguiu seguir Jesus. Jesus queria que ele fosse rico ou pobre. Aqui não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. Aqui está mostrando se aquele homem tinha o coração em Deus. Aquele homem foi testado para ver se ele amava a Deus. E nesse momento, o coração dele falou mais alto para o lado financeiro, para suas posses. E ele não conseguiu agradar o Senhor. E continuando esse mesmo versículo, nós temos assim: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, aqui Deus mostra quando o nosso coração ele está mais apegado às coisas deste mundo do que às coisas de Deus. A gente passa a gastar mais tempo com aquelas coisas que a gente mais gosta. Então, é preciso que a gente observe o nosso dia a dia, o nosso andar, o nosso viver, porque nós já nascemos em pecado, mas vigiarmos para ver se o nosso coração ainda é fiel a Deus, se a gente está colocando Ele em primeiro lugar, para que Ele não remova o nosso lugar no reino dos céus. Então, a riqueza pode ser um dom de algumas pessoas que Deus abençoa com riqueza, mas essas pessoas que são convertidas por Deus, elas não são prepotentes, não são orgulhosas, na verdade são humildes e sabem que o seu talento de riqueza são todos para glorificar a Deus. Então, nós não devemos colocar o nosso coração em nada que não seja Cristo. E se Deus nos abençoar com riqueza, estas devem ser para a glória de Deus, utilizada para glorificar Deus na igreja
e para as coisas que agradam ao Senhor. Agora vamos ler Marcos 12, 41 e 44. O que Jesus disse quando afirmou que a viúva pobre havia dado muito mais que todos os outros. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou na gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertam do que lhes sobrava. Ela, porém, de sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, aqui a gente vê que a oferta ao Senhor não está relacionada à quantidade, né? Mas ao amor em dar essa oferta ao Senhor. E nós precisamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos dê um coração como o de Davi, que amava dar-lhes oferta e jamais dava uma oferta que não significasse nada para ele. Como podemos resumir a verdade de Lucas 6,38? Vamos lá? Lucas 6,38 diz: Dai e bocada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido. Então, aqui, o que diz? A gente deve dar com sinceridade de coração. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza, né? Sabendo que Deus ele pode nos retribuir muito mais do que nós o ofertamos, infinitamente mais. Então, a gente deve dar e a gente vai ser medido com a medida que nós medirmos, tá? Que é a medida que nós dermos. Mas claro que tem que ser sempre apenas para que Deus veja nossas ofertas. Ele sabe muito bem aquilo que nós estamos lhe ofertando e o que significa cada oferta que nós lhes damos. Em Lucas 12:15, então lhes recomendou: Tende cuidado em guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aqui ele nos alerta para não sermos avarentos, não colocarmos nosso coração no dinheiro. E isso nós precisamos orar, porque isso é mais um pecado da alma, da natureza humana, ficarmos amantes do dinheiro. Então a gente tem que orar, pedir ao Senhor para que nos livre também da avareza. Em Lucas 12, 16, 21, porque o homem da história é um tolo. Vamos ver? E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens um depósito tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqui ele nos mostra a importância de nós pedirmos a Deus um coração agradável a Deus no que tange a ofertas e dízimos, né? E sermos mão estendida para as coisas do Senhor. Muitas vezes a maior parte das vezes nós damos prioridades aos nossos problemas, nossas dívidas, aos nossos algumas pessoas a acúmulo de bens, né? E se esquecem de agraciar a Deus com aquilo que Deus o abençoou, desde riquezas como dons e talentos. Então nós precisamos orar ao Senhor e suplicar-lhes misericórdia e pedir que Ele nos dê um coração como o de Davi e um coração agradável a Ele. Que nós possamos, com nossos bens e riquezas,
honrarmos a Deus e glorificá-lo em sua obra, em seu nome, seja na nossa igreja ou em trabalhos que leve o evangelho e o seu reino às pessoas. Vamos ler agora Atos 20. Vamos continuar aí, né? Então, nessa parábola que a gente leu, por que o homem da história é um tolo? A gente vê que ele acreditava que depois dele ter conseguido juntar todas as coisas, ele ia conseguir ficar tranquilo, que ele ia desfrutar, ia ter uma vida mansa, boa, e na verdade ele não sabia que naquela noite ele ia morrer, né? E Deus sabe quando é que cada um vai morrer. E ele ajuntou tanto para si próprio e não ajuntou para o reino de Deus. Então fica um alerta para todos nós aí, para nós nos autoavaliarmos se nós temos juntado só para nós mesmos ou temos juntado para o reino do Senhor. O que é ser rico para com Deus? Rico para com Deus é nos dedicarmos em todos os sentidos da nossa vida mais a Deus, que como nós nascemos em pecado, e pecado nos concebeu nossa mãe, nossos pais, a gente tende a pensar em nós mesmos apenas, a sermos egoístas, a mergulharmos e nos afogarmos em todo tipo de pecado. Então, a gente precisa orar a Deus, pedir para que Ele mude o nosso ser por completo, pedindo a Ele que a gente possa não só servi-lo em tudo, mas também dedicarmos os nossos bens e as nossas coisas para o Senhor. E somente Ele pode mudar o nosso coração pecador, né? Porque são tantos pecados que nós temos que às vezes parece não. Se a gente não cai em um pecado, a gente cai em outro. Se a gente não cai no outro, lá na frente tem um outro pecado nos assolando. Só a gente vê nesse momento que só a misericórdia de Deus em nossa vida e a oração para que Deus nos faça agradáveis a Ele. Oremos para que o Senhor torne a sua igreja santa e pura diante dele, em todos os sentidos. Agora nós vamos fazer uma pergunta. Em Atos 20, 35, quais as palavras de Jesus estão registradas aí? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então, Jesus nos está ensinando que às vezes a gente só quer receber. Nós fomos criados nesse mundo pecador, onde nós somos importantes, nós somos o centro de tudo. Nós. Sempre a gente. Nós estamos em primeiro lugar, nós merecemos e nada disso que a palavra de Deus nos mostra. Ela nos mostra que nós precisamos nos doar, nós precisamos ajudar, né? Principalmente a família da fé. E principalmente, antes de tudo, os caminhos do Senhor para que sejam propagados pela terra. E se faça a vontade do Senhor em levar sua palavra a todos os povos. Então temos que gastar mais o nosso tempo e nossos recursos com as coisas do Senhor, porque mais bem-aventurado é dar que receber, diz a palavra de Deus em Atos 20, 35. Em 2 Coríntios 8, 9, Jesus dá alguns exemplos. Quais você pode nos dizer que ele deixou como exemplo? Pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, qual foi o exemplo que Jesus deu? Ele se humilhou, ele se deu por nós, ele sendo rico se fez pobre por nos amar, para vir nos visitar e morrer por nós. Então, nós devemos fazer o mesmo para com nossos irmãos, para com as coisas de Deus e para com a igreja. Qual atitude correta ao dar é ensinada em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.
nós devemos dar e fazer as coisas do Senhor com alegria. Se nós não temos essa disposição em nossos corações, que são atitudes erradas de tristeza e por necessidade ou outras coisas mais, nós precisamos também de novo nos submeter em oração ao Senhor, pedindo para que Ele nos ajude, para que a gente possa ser como Ele. Porque toda vez que a gente começa a ler a palavra de Deus e estuda como nós devemos ser, parece que vem um desânimo, na verdade, porque nós estamos mais aquém do que além das coisas de Deus. Parece que a gente jamais vai conseguir cumprir todas as coisas que a Bíblia deseja que nós façamos, que Deus deseja que nós obedeçamos. Então, nesse momento, a gente deve pedir ao Senhor para que a gente tenha essa alegria em contribuir com as coisas do Senhor, para que a gente possa servi-lo em toda nossa plenitude com alegria a Deus. Se não conseguimos, vamos orar. Se a gente não consegue, vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele supra nossas necessidades e nos faça ser como o agrada, porque nós não podemos nada, Deus pode todas as coisas. E só em nome de Jesus que nós conseguiremos obedecê-lo. O que Paulo ensinou acerca de dar em Gálatas 6:6? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas daquele que o instrui. A gente sempre falar para aqueles nossos professores da palavra de Deus, nossos pastores, não só as coisas ruins que nos ocorrem, mas quando o Senhor nos ouvir, nos abençoar em nossas orações, a gente deve ir lá com nossos instrutores e falar o que Deus tem feito por meio das instruções que Ele tem nos dado. Porque isso traz força ao coração dele, isso traz regozijo em que ele fique sabendo que nós temos colhido frutos bons pelo trabalho que ele tem se dedicado a nós. Então, nós temos que fazer participante aos nossos instrutores todas as coisas boas que ocorrem conosco, nossos instrutores da palavra de Deus, né? Então, vamos para 1 Timóteo 6:9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O que acontece quando as pessoas desejam enriquecer? Elas se perdem e caem em ciladas e muitas concupiscências insensatas, não é? O que você pode dizer com as suas próprias palavras sobre o que a gente acabou de ler em 1 Timóteo 6:9? Aí você escreve no seu caderninho e depois você pensa devagarzinho sobre querer ficar rico, a tentação de riquezas. Isso tudo piora nesse mundo que a gente está de hoje, onde as pessoas aprenderam ao egoísmo, à ganância, a serem interesseiras e a todo tipo de sentimentos e ações que são totalmente condenadas pela palavra de Deus. A gente abre a televisão, é apenas consumismo, é apenas exibicionismo, é apenas loucuras e mostra o ser humano decadente, totalmente longe das coisas do Senhor. E agora, para a gente acabar, nós vamos para Hebreus 10:34. Porque as pessoas neste versículo aceitaram com alegria o confisco de suas propriedades. Vamos ler. Porque não somente vós compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. As pessoas naquele contexto, né, elas eram, por causa do nome de Jesus, elas eram roubadas, saqueadas dos seus bens que elas conseguiram construir, né? Isso não só no tempo de Cristo, mas sempre depois que Jesus ressuscitou, o povo de Deus sempre foi muito perseguido e não só perdia os seus bens, sua vida, as suas casas, tudo que tinham, por seguir a Cristo, como as suas próprias vidas. E mesmo assim perder suas coisas por amor a Cristo. E não somente ajudaram os encarcerados por amor a Cristo. Então, também peçamos a Deus para sermos e termos coração assim a respeito das nossas coisas.
Em Hebreus 13:5, em vez de amar o dinheiro, qual deve ser a nossa atitude e por quê? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então aqui nós estamos sendo ensinados a termos a atitude de satisfação plena em Cristo e não ficar sempre desejosos de coisas, porque ele promete que jamais nos abandonará. E essa é a nossa confiança, que Cristo supre todas as nossas necessidades e ele mesmo é tudo o que nós precisamos. Em 1 Pedro 4:10, vamos ler: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como devemos usar os dons que recebemos, seja os dons materiais, os dons intelectuais e outros mais. Aqui diz que a gente deve usar nossos dons para cuidar e servir uns aos outros. Aquele que sabe ensinar, ensine bem. Aquele que pode servir financeiramente, que sirva. E cada um com seus dons que recebeu, porque Deus é quem nos deu todas essas coisas e é a forma que Ele nos revela a sua multiforme graça para com todos nós. Então, nós devemos utilizar muito bem para agradar a Deus, para que o Evangelho, a palavra de Deus, sempre cresça e permaneça sendo conhecido por todos até que Cristo volte. Então, no seu caderninho, você vai rever o capítulo que a gente acabou de ver, vai fazer o seu resumo, que esse é o capítulo 4, tá? E vai reler e refletir naquilo que você achou importante para a sua vida. Agora eu vou terminar para a gente fechar esse capítulo. Muitos crentes descobriram que ter um plano de contribuição regular é bíblico e prático. Esse planejamento evita contribuições irregulares ou incorretas, bem como combate à negligência. Em uma época em que surgem tantas maneiras de gastarmos nosso tempo e nosso dinheiro, planejar a contribuição nos ajuda a honrar o Senhor com o que possuímos. Ao planejar, pense nos seguintes passos. Além do seu dízimo, decida cuidadosamente qual parte do seu dinheiro será dedicada às ofertas, um valor básico. Separe sempre esse dinheiro primeiro. Quantia destinada a esse fim não deve ser usada para outros propósitos, por mais nobres que sejam. 3. Distribua em oração as ofertas que fará. É conveniente fazer isso com regularidade, semanal ou mensalmente. À medida em que cresce na fé, vá aumentando as suas ofertas segundo a prosperidade que Deus lhe dá. Confiando em Deus quanto aos recursos materiais, Ele lhe dará bênçãos espirituais. A pessoa que dedica o seu dinheiro ao Senhor está lhe ofertando, na verdade, a sua própria vida, o fruto do seu tempo, talento e energia. Quem deixa de dedicar ao Senhor os seus bens não se consagrou verdadeiramente a Deus. Então aqui fica essa reflexão. A gente volta já já para terminar o último capítulo deste curso de discipulado. Eu espero que eu tenha contribuído de maneira significativa com as irmãs e que o Senhor Jesus tenha misericórdia de todas nós e nos faça não só aprender tudo que Ele tem nos ensinado, mas agirmos e praticarmos a Sua palavra. Porque somente pela graça que nós conseguiremos, a graça unicamente exclusiva de Cristo Jesus, que nos dará meios para executarmos as suas ordenanças agradavelmente a Cristo. Um beijão e até o capítulo 5. E agora vamos finalizar o último capítulo do curso. Para aquelas que acompanharam, que alegria! Quantas coisas nós podemos aprender, né, irmãs? E eu agradeço eu por mim mesmo a Cristo, porque eu consegui chegar ao final desse curso. Aquelas que tiverem interesse de rever, basta subir aí no Zap, rever os áudios com calma,
com calma. Depois eu vou baixar no YouTube direitinho, que eu ainda não tive tempo. Quem tiver novas amigas que queiram entrar no grupo, mas para aprender apenas o cristianismo reformado, tá? Vocês podem dar o meu zap, elas falam primeiro comigo, aí eu vou fazer um questionário básico, vou dar um curso básico para elas, depois elas vão poder entrar aqui no grupo com a gente. Então vamos continuar. O último capítulo 5 é o Evangelho para o mundo. O Senhor se preocupa com o mundo e essa deveria ser também a nossa preocupação. Deus se preocupa com o mundo inteiro. Então, vamos à primeira pergunta. O que o Senhor prometeu a Abraão em Gênesis 22:18? Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Quem vai ser bendita? A geração de quem? De Abraão. Não é verdade? Porque Abraão obedeceu a Deus. E por meio de quem que serão benditas todas as nações da terra? Por meio do nome de Jesus Cristo, que era o prometido que viria lá na frente para salvar o seu povo dos seus pecados. Na declaração acerca do controle de Deus sobre o mundo, no Salmo 22, 27 e 28, o que se prediz quanto à resposta das nações? Vamos ver? Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino e ele é quem governa as nações. Então, o que o Senhor ele exerce sobre o mundo? Ele exerce qual domínio e reino sobre tudo. Ele governa sobre todos, até mesmo sobre aqueles que pensam que ele não os governa, aqueles que os transpassaram, né? Qual a verdade é ensinada no Salmo 24:1? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e o que neles habitam. Então aqui Deus tem o domínio e o reinado sobre todos nós, sobre toda a terra, e todos nós, querendo ou não, nós vamos nos prostrar ao Senhor Jesus Cristo, que é o único verdadeiro Deus Filho que morreu por nós. E nele, aqueles que ele converte são benditas as suas famílias e nações. E a ele pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso diz o Salmo 24:1. Então, tudo pertence a Deus. Todas as coisas, não só o domínio sobre todas as famílias, mas toda a existência real, seja desse nosso mundo aqui ou do universo inteiro. Qual a profecia acerca do mundo se encontra em Abacuque 2:14? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, isso é uma profecia que Deus está dizendo, que o conhecimento de Deus se espalhará sobre toda a terra, de alguma forma ou de outra, né? E a glória do Senhor encherá a terra através do seu conhecimento, como as águas cobrem o mar.